Eu quero compartilhar algo com vocês sobre a gratidão. Por isso que eu falei, né? Eu ia falar hoje sobre os quase cristãos. Aí o Senhor mudou no meu coração e eu falei, então vamos falar sobre gratidão. E está lá no livro de Lucas, capítulo 17, verso 11. Lucas, capítulo 17, versículo 11. Eu vou ler aqui, você acompanha aí pela sua Bíblia. Diz assim: de caminho para Jerusalém, Jesus passava pelo meio de Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e gritaram: Jesus, mestre, tenha compaixão de nós. Ao vê-los, Jesus disse: vão e apresentem-se aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que estava curado, voltou dando glória a Deus em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era samaritano. Então Jesus perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não se achou quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser esse estrangeiro? Ele disse: levante-se e vá, a sua fé salvou você. Até aqui. Vamos orar mais uma vez. Pai amado e querido, pedimos a bênção e a graça do Senhor para compartilharmos da palavra. E peço que o Espírito Santo do Senhor aplique aquela porção específica na vida de cada um dos meus irmãos, das minhas irmãs, daqueles que estão nos assistindo. Que a bênção do Senhor e que aquela boa porção caia e encontre um coração, ó Deus, com sede, com desejo, que encontre uma boa terra e esta palavra possa se crescer e se multiplicar, em nome de Jesus, amém. Queridos, como eu disse, o meu desejo aqui hoje é falar sobre essa questão da gratidão, e só queria fazer uma introdução aqui do texto. O capítulo 17 aqui de Lucas, ele está inserido dentro de um contexto da manifestação do reino de Deus, da sua chegada, não é? Aqui no versículo 20, inclusive, indagado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus. Aí Jesus lhe respondeu: o reino de Deus não vem com visível aparência, não é? E nem dirão, ele está aqui ou lá está ele, porque o reino de Deus está entre vocês. Isso aqui é um tema, né, para outro momento, né, sobre essa questão do reino de Deus. Quando Jesus fala, ele já está no meio de vocês, né? Ele já está aí. Então, desde essa chegada do reino, da implantação do reino, sempre houve uma certa expectativa, até errada, por parte dos fariseus, dos religiosos, do povo daquele momento. Porque para os judeus, o reino de Deus esperado era um reino que ia demonstrar muita força, demonstrar poder e domínio. Qual eram as expectativas que muitos deles tinham naquele momento? Era de que a presença de um rei, né, pudesse ir contra o domínio romano. O povo, eles eram oprimidos pelo governo romano, tinham que pagar taxas, tinham que pagar impostos. Inclusive, né, o Mateus lá, o publicano,
né? Esses eram odiados pelo povo judeu, porque eles cobravam os impostos deles para mandar para Roma. Então, quando a própria chegada de Jesus, a expectativa de que eles tinham era de que haveria então uma libertação política. Então muitos deles não entendiam, né? E até essa pergunta aqui do versículo 20: quando é que vai vir o reino? Jesus falou: não, o reino já está entre vocês. Então tinha uma interpretação errônea do que seria o reino de Deus. Agora, uma outra coisa também é essa questão que a gente diz do já e do ainda não, né? Do já, o que é? Que o reino de Deus já está no meio de vocês, mas ainda ele não está na sua plenitude, né? Não está na sua plenitude. Então essa expectativa também, muitos naquele momento tiveram um entendimento equivocado. Por exemplo, o livro de Tessalonicenses, eles achavam, né, que a volta de Jesus já seria imediata. Então Paulo tem que escrever e ensinar para eles, falar para eles: olha, não é para agora, não é? Então havia um entendimento errôneo disso. E nesse contexto, né, do já e da ainda não, essa questão do que está acontecendo aqui nesse momento, tem a cura dos leprosos aqui em Lucas 17. E esses leprosos, eles tinham que cumprir alguns rituais. Toda pessoa que tinha lepra, ele tinha que cumprir alguns rituais. E eu queria só dizer aqui um pouquinho o que era a lepra. A lepra era uma designação antiga de uma classe bastante extensa de doenças da pele. Então eram várias doenças da pele. Os sintomas incluíam um inchaço que indicava possíveis alterações mórbidas, uma crosta localizada de tecidos na epiderme e uma mancha inchada vermelha esbranquecida na pele. No caso de ser exibida uma penetração subcutânea, juntamente com esbranqueamento dos pequenos cabelos locais, cuticulares, suspeitava-se então que era um estado maligno aquela infecção, e o paciente era declarado impuro. Caso não indicasse essas mudanças de subcutâneas de natureza mórbida, e nem não havia descolorização dos cabelos locais, o paciente era posto então numa quarentena durante 7 dias. Se em novo exame, e esse exame era feito pelo sacerdote, era o sacerdote que avaliava, houvesse o alastramento daquela região, né, a erupção da pele, então o diagnóstico era lepra. Se aquela coisa continuasse crescendo e estourasse, era lepra. Caso contrário, a pessoa ficava mais 7 dias em quarentena. E sempre o diagnóstico ia depender do grau daquela penetração cutânea na pele, que poderia ser considerado então lepra ou não. Mas sempre a pessoa tinha que cumprir essa quarentena. E como é que essas pessoas que apareciam esses sintomas, como é que eles viviam? Eles deveriam manter uma distância de 100 passos das demais pessoas. Não poderiam se aproximar, não é? E em alguns casos, se eles sempre andavam juntos, se tivesse uma multidão contrária ou qualquer coisa ao contrário, eles tinham que gritar: imundo, imundo, para que as pessoas se afastassem. E eles eram privados do seu convívio social. Então, esse caso aqui é um caso típico. Eles estão 10 leprosos, eles estão juntos, e diz aqui o texto que eles ficaram de longe, no versículo 12, né? Eles estavam 13, aliás, eles ficaram de longe e gritavam para Jesus: Jesus, mestre, tem compaixão de nós, né? Não podiam se aproximar, tinham que gritar isso de longe. Eles estavam fora do convívio social, viviam, como eu disse, isolados ou em bandos, ou talvez algum solitário também, não é? E outra coisa também era que quem tinha lepra
não era judeu ou samaritano, é leproso. Sofria a mesma discriminação, sofria a mesma situação, né? Então não havia aí, e assim, né, a gente vê, né, que como às vezes no sofrimento une as pessoas. O sofrimento nos une. Uma das coisas que eu não que a gente já passou por outras coisas, mas quando a Célia estava lá no hospital, e você chega aí, quem já frequentou aí UTI sabe disso. Você chega na sala ali da UTI, antes, né, aquela antessala que você tem que se paramentar e tudo. As pessoas ali estão todas solidárias umas com as outras, né? Eu lembro que na primeira vez que eu cheguei, algumas pessoas que estavam lá falaram: você conversa, é a primeira vez, é a minha primeira vez que eu estou aqui e tal. Então olha, cuidado, você vai talvez ver uma cena que não é fácil, né? E aí as pessoas te ajudam, elas, olha, tem que lavar as mãos, olha, tem que colocar a máscara, precisa colocar o avental, precisa colocar a touca, precisa colocar a luva, e as pessoas se ajudam. Então assim, o sofrimento parece que ele nos aproxima muitas vezes. E os leprosos aqui não era diferente. A situação deles fazia com que eles ficassem próximos uns dos outros. E tinha que ser assim, porque o convívio não tinha nenhum outro convívio social. Perdia o convívio com a família, com os amigos. Não poderia, imagine, chegar no templo. Não poderia. Então era uma situação. Então essa é a lei do leproso era bem difícil para eles. De acordo com o livro de Levítico, no capítulo 13 e 14, uma vez purificado, a pessoa deveria aguardar um parecer do sacerdote. Então, se ela tivesse a melhora naquela mancha, ela deveria, o sacerdote é quem dava o veredito. Você está bem, pode ir lá agora oferecer os sacrifícios pela sua purificação. E tudo isso tinha que acontecer fora do arraial do povo, né? Tinha um ritual que tinha que ser cumprido. Então você imagina a situação das pessoas que tinham essa doença. O texto aqui de Lucas informa que eles estavam em 10. E Jesus passava pela fronteira, pela divisa de Samaria e da Galileia, descendo para Jerusalém. E quando ele entra bem na aldeia, na divisa, eles vão ao encontro de Jesus. Eles mantêm a distância, de longe eles gritam, para que Jesus tivesse compaixão de cada um deles. E o que é compaixão? Eu peguei a definição aqui. A compaixão é uma dor que causa o mal alheio. Quando a gente se sente compaixão, aquela situação da pessoa te causa mal, né? Você fica triste, você tem uma empatia com a dor do outro, né? A compaixão é uma participação da dor alheia, com o intuito de dividi-la com o sofredor. Então você quer, né? Às vezes as mães falam isso: eu queria estar no lugar do meu filho, não é? Eu queria estar no lugar de alguém. Você quer substituir aquela pessoa. Você tem compaixão. Você quer dividir a dor do outro. E misericórdia também é causada também a misericórdia pela miséria alheia, né? É ter piedade. É um ato por meio do qual você beneficia alguém. É um ato de caridade. Então, o que é compaixão? O que é misericórdia? É em se identificar com a dor do outro, dividir com o outro a sua dor. E é justamente isso que esses homens pedem. Falam: Senhor, tenha compaixão de nós, tenha misericórdia de nós. Jesus não os toca, afinal eles estão até inclusive distantes. Jesus simplesmente dirige o olhar e diz para aqueles homens, eles dão uma ordem: se dirijam ao sacerdote e se apresentem.
eles sabem o que isso significava. Que eles tinham que se apresentar ao sacerdote, geralmente para passar por um exame. Era o sacerdote que avaliava a situação desses homens, né? E inclusive lá no Levítico capítulo 14, versículo 2 diz assim: esta será a lei do leproso, no dia da sua purificação será levado ao sacerdote. É interessante porque eles ainda estão leprosos, e Jesus fala para eles assim, ó: vão e se apresentem aos sacerdotes. É como se eles estivessem indo lá dizendo o seguinte: pô, estou curado, né? Eu vou me apresentar, porque eles tinham que ir lá para ver isso. Mas eles são obedientes à voz de Jesus. Eles são obedientes àquilo que Jesus pede para eles. Se apresentem. Eles sabem que ir ao sacerdote é somente para receber um diagnóstico pós-cura. Mas eles obedecem à ordem do mestre. E durante a caminhada algo acontece. O milagre da cura em cada um deles. Os olhares se cruzam. Eles começam a olhar para a pele, né? Está tudo bem, não está mais aquelas manchas, aquele vermelhidão na pele, não tem mais nada disso. Algo está acontecendo na vida deles, naquele instante, algo sobrenatural. Enquanto eles estão indo ao sacerdote, eles começam a olhar, um olha para o outro, e não está, algo está acontecendo no caminho para o sacerdote. Não está sendo mais necessário gritar: imundo, imundo. Eles estão purificados, eles estão limpos. A alegria toma conta de todos eles. Você possa imaginar. Até, né, em algumas situações a lepra também cheirava um odor também. Tinha um cheiro desagradável da pele, né? A pele necrosada, aquela coisa toda. Então, de repente sai tudo isso. Vocês imaginam, ele está de caminho para o sacerdote e eles olham, estão limpos, estão purificados. É uma alegria, um alvoroço entre aqueles homens. Cada um corre para um lado, talvez. Acho que no meio do caminho, eu nem sei, né? No texto não diz, mas o ritual é que eles tinham que ir até o sacerdote. Mas no meio do caminho, o cara vê que está curado, ele já desviou a rota. Um já pega e já vai para casa, o outro volta para os amigos, outro volta para a família, volta para a esposa. Eles estão felizes da vida, estão todos curados. A gente não sabe por quanto tempo esses homens estavam assim. Quanto tempo eles estavam longe da família, quanto tempo eles estavam longe dos amigos, quanto tempo eles estavam proscritos socialmente, sem contato com ninguém. Então uma alegria muito grande dos amigos, das pessoas em geral. Cada um segue o seu caminho. Mas o fato é que um deles percebe a cura, percebe o que aconteceu, sabe da ordem de Jesus de ir ao sacerdote, diz o texto. Mas um dos 10, ele diz aqui no versículo 15, um dos 10, quando ele vê que ele está curado, ele volta, dando glórias a Deus em alta voz. Ele sabe tudo aquilo que Jesus havia mandado fazer. Ele pensa, mas antes de qualquer celebração, ainda com a família, antes de qualquer discurso, antes de qualquer ato na sua vida, antes de qualquer situação, ele faz o caminho de volta. E diz o texto aqui que ele estava dando glórias a Deus em alta voz, gritando, e volta para Jesus. Não sei se, né, ele está cantando, né, o Senhor é bom, rende graças ao Senhor, o Senhor é o Messias. Não sei, ele vai
no retorno ele vai dando glórias a Deus, diz o texto, em alta voz. E quando ele chega diante de Jesus, ele se prostra. Ele se prostra diante de Jesus, aqui diz o texto, o rosto em terra. E ele começa a agradecer ao Senhor. E o texto diz que esse homem era samaritano. Quando a gente cantava essa última música, não sei se vocês lembram da primeira estrofe, não sei se essa é a minha última vez, não é? Não é? A gente nunca sabe quando é a última vez. A gente nunca sabe. Ah, eu queria tanto ter dado um abraço. Foi a última vez. Ah, mas antes, puxa, se tivesse aqui de novo comigo, eu poderia agradecer. Por que não fez? A gente nunca sabe quando será a última vez. Isso deve nos levar a pensar. Quando a gente passa nessas situações de doença, esses problemas, talvez as pessoas tentam relembrar. Puxa, mas eu devia ter dado um abraço. Tem uma jornalista australiana, ela escreveu um livro chamado Antes de Partir. É um livro bastante interessante. O que as pessoas, ali nos seus últimos instantes de vida, ou no final da sua vida, elas repensando: se eu pudesse voltar atrás, se eu pudesse, eu vivi a vida dos outros, não vivi a minha vida. Eu deixei de abraçar o meu filho, a minha filha. Eu deixei de abraçar o meu pai ou a minha mãe. A gente nunca sabe quando é a última vez. Esse homem volta e se lança aos pés de Jesus. Não tem cerimônia, não tem bandas, não tem nada disso. O que tem é gratidão. Ele se prostra aos pés de Jesus e agradece. A alegria no coração daquele homem, o reconhecimento da misericórdia do Senhor, do seu amor, o reconhecimento da sua graça infinita, o reconhecimento do cuidado de Deus com a sua vida. Reconheço, mestre, o Senhor tem poder sobre a doença, o Senhor tem poder sobre a lepra, o Senhor tem poder sobre a vida. É gratidão no coração desse homem, um coração alegre, um coração que está cheio de júbilo. E Jesus então pergunta, não é? Interessante isso. Jesus fala assim: mas eram 10. Cadê os demais? Cadê os 9? Como diz aí numa linguagem popular, os 9 vazaram. As prioridades agora são outras. Isso deve nos levar a pensar, queridos, a nossa vida cristã, nosso relacionamento com Deus. O que Deus fez por mim e por você? O que Deus fez por nós? Alguns simplesmente olham para o relacionamento com Deus como um balcão de aproveitar e tirar as coisas.
E em algum momento, quando daqui a pouco, no meio do caminho para o sacerdócio, se esquecem. Vão lembrar novamente do Senhor quando a lepra voltar. É uma tristeza isso. E me parece que aqui, é uma ingerência minha, né? Me parece aqui que Deus tem uma expectativa conosco, de gratidão. Jesus olha e fala assim: mas eu curei 10. Ele sabia até o número, porque estava num bando. Eu não sei se já estava contando. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Não, Deus é onisciente. Ele sabia. E aí ele diz assim: cadê os 9? E aí Jesus diz assim: onde estão? Não se achou quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser esse estrangeiro, esse samaritano aqui, a não ser este que não faz parte da linhagem, vamos dizer assim, religiosa de então. E ele fala para aquele homem: olha, a tua fé salvou você. Os demais partiram para continuar suas vidas. A prioridade agora era outra. Não voltaram para agradecer. Somente aquele homem. A gratidão vinha de alguém que não se esperava. Os demais, provavelmente até judeus, a gente não sabe, se esqueceram. Eles sabiam do rito religioso, então eles conheciam o que era, o que tinha que ser feito, o que tinha que se apresentar. Aliás, eles eram leprosos, sabiam que tinham que cumprir os passos das pessoas, tinham que estar distantes, sabiam que tinham que gritar, sabiam que tinham que ir ao sacerdote, que tinham que receber no dia. Eles sabiam de tudo isso, só não levar em consideração que a gratidão é algo que move o coração de Deus. Algo que move o coração de Deus. Os demais se esqueceram. E eu me ouso a dizer o seguinte: a ingratidão era uma lepra maior do que a própria enfermidade física. Você já lidou com pessoas ingratas? Você sabe como que é lidar com ingratos. Aqueles que você cuida, você está junto, e chega um determinado momento, a pessoa vaza. Nem olha para trás. Você sabe o que é isso. Mas esse homem volta e recebe de Jesus, e eu acho isso lindo. Ele havia recebido a cura física, mas quando ele volta, ele recebe a cura da alma. Essa é a maior das curas. Jesus, quando ele volta, Jesus diz para ele: olha, a fé salvou você. Os outros 9 não receberam essa declaração. Os outros 9 receberam uma declaração física, mas não receberam uma declaração da alma. E esse homem volta e recebe essa declaração. Eu vou finalizar aqui. Como a gente disse, o reino de Deus, ele é invisível, né? Essa questão do já e do ainda não. Mas ele está entre nós. Muitas pessoas querem sinais visíveis, mas antes do sinal visível,
cuidar do coração, é cuidar do nosso interior. Peça, né? Peça ao Senhor que transforme o seu coração. Cuidado com a casca, cuidado com a aparência, né? O denorex, né? Parece, mas não é. O Senhor, por meio da sua palavra e do seu Espírito, precisa ter acesso aos nossos corações e provocar em nós profundas transformações. Tem pessoas que ainda não experimentou essa transformação. E a palavra de Deus diz que o joio e o trigo caminham junto. E nós temos que tomar cuidado para não se passar por trigo sendo joio. Porque nós temos que cuidar do coração nesse sentido. Quem voltou para se prostrar diante de Jesus? Quem teve a atitude de ir lá e pedir misericórdia? Todos pediram misericórdia, mas um voltou para se prostrar. Foi ele que fez isso. Não foi Jesus que buscou ele lá e falou: vem cá, meu, você tem que me agradecer, senão ele faria isso com os 10. Então me parece que tem algo que é meu e é seu. Como bons metodistas livres, acreditamos no livre-arbítrio. Nós temos essa capacidade de muitas vezes dizer assim: ó, eu amo você. Você acha legal alguém comprar o amor do outro? Às vezes as pessoas dizem isso, né? Porque Deus podia, com o seu poder, fazer assim: não, vocês vão me amar querendo ou não. Eu vou fazer você me amar do jeito que você vai ver. Mas não é, Deus não faz isso. Ele nos dá liberdade. Você imagina se você tivesse que comprar o amor da sua esposa, se tivesse que comprar o amor do seu marido? Imagina que você tem que comprar o amor do seu filho. Não, para mim falar que eu te amo hoje é 50. Mas pô, aí vai subindo de preço, né? Não, pai, para falar hoje que eu amo o senhor aí, 500 vai. Ó, que amor é esse? Mas não é tão gostoso quando aquelas criancinhas chegam diante do pai, assim, abraça, dá aquele beijo gostoso. O pai fica, se derrete todo, a mãe se derrete voluntariamente. O que Deus está olhando para mim e para você também, essas atitudes voluntárias da nossa parte. Não é obrigado vir na igreja no domingo, é obrigado ir numa reunião de oração, é obrigado a dar alguma contribuição, é obrigado a fazer. É muito ruim, é muito pobre. Precisamos ter esse coração grato. Eu queria... Bom, a pergunta que eu queria fazer é o seguinte: como é que está seu nível de gratidão? Você é uma pessoa grata? Esse homem volta para Deus. Ele poderia fazer os seus caminhos e as suas escolhas. Queridos, um parênteses aqui: a vida cristã tem um preço. A vida cristã não é cor-de-rosa. Em alguns momentos Jesus falou assim: ó, eu não vim trazer paz, hein? Eu vim trazer espada. Não é? Em outros momentos ele falou: eu vim trazer separação entre pais e filhos. Lógico que tem que entender o contexto que Jesus está dizendo isso. O que Jesus está dizendo em tudo isso é o seguinte: que a prerrogativa do nosso amor é Deus. Todas as demais coisas vão passar. Lógico que eu amo a minha esposa, lógico que eu amo os meus pais, eu amo os meus filhos, mas no seu devido lugar. Tem pessoas que dizem: eu queria tanto, né? A moça está na igreja sozinha, o rapaz está na igreja sozinho. Eu queria tanto um namorado. Aí arruma um namorado ou a namorada. Aí hoje não vamos na igreja não, porque a gente tem um compromisso para fazer aí, vamos sair.
Aí depois, eu queria tanto casar. Aí casa. Eu não vou na igreja, estou muito cansado, porque hoje tem que fazer, não dá para ir. Aí, senhora, eu queria tanto ter um filho. O sonho de toda mulher é ter um filho. Eu acho, e isso é lícito, não é? Só que depois, mas olha, tu ficar com a criança, não dá para ir na igreja, tá? Porque está chovendo, porque está muito sol, porque... senhor, eu queria tanto comprar um carro, porque o carro eu podia ir para a igreja mais tranquilo. Aí compro um carro. Domingo que vem nós vamos viajar. O domingo nós vamos sair de novo. O domingo... E acabou. As coisas que eram para nos levar para próximo de Deus acabam nos afastando de Deus. E aí quando essas coisas passam, o nosso melhor carro vai vir, um dia vai estar lá no lixão da cidade. A roupa que nós compramos, que é aquela roupa, um dia vai estar no lixo da cidade. E um dia, um ou outro vai estar lá no cemitério da cidade. Acabou, passou. Nós temos que fazer agora, não é? Lembra do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias que você diz, não tenho neles contentamento. O melhor de nós é agora, é o que nós podemos fazer de melhor. Ele volta, os caminhos agora, ele tira todos os caminhos e fala, eu quero voltar para Deus. Nesse retorno ele anuncia as grandezas de Deus, ele dá glória a Deus, em alta voz. Aqueles que estão ao seu redor começam a ver, porque ele faz um percurso de ida, mas ele está fazendo outro de volta, correndo e agradecendo. Você imagina aquele cara que todo mundo sabe que é leproso na cidade, e ele está correndo, porque esse cara ficou louco, além de ser leproso, é louco. Aí daqui a pouco ele volta no sentido contrário, glória a Deus, ficou mais louco ainda. E ele está voltando para agradecer ao Senhor. Ele se humilha diante de Deus. Olha, quem você pensa que é, hein? Quem eu penso que sou? Não, eu sou, né? Tem uns que se acham a última bolacha do pacote, não é? A cereja do bolo. Cara, nós não somos nada. Nós não somos nada. Aliás, o Covid mostrou isso pra gente. Mas ele se humilha. Ele agradece. A gratidão está presente na sua vida, de verdade. Você reconhece o cuidado de Deus sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família, a sua esposa, os seus filhos? A gratidão é uma qualidade de quem é grato. É um sentimento experimentado por uma pessoa em relação a alguém que lhe concedeu algum favor, um auxílio, um benefício qualquer. O agradecimento e o reconhecimento. A gratidão é o sentimento dos nobres. E eu queria finalizar porque eu queria, na verdade, era passar um vídeo eram uns 2 minutos. Essa semana a gente até, acho que eu coloquei no grupo da igreja, de um piloto da Segunda Guerra. Não sei quantos ouviram essa história. O nome dele era Charles alguma coisa. E eu não decorei toda a história porque eu falei, vou passar o vídeo, mas não deu certo. Agora eu vou tentar fazer um recorte aqui. Mas é assim, um piloto da Segunda Guerra. O nome dele é Charles alguma coisa. E o seu avião foi abatido. O seu avião foi abatido. E ele então, né, aí teve que acionar o paraquedas. Caiu tal, mas caiu no terreiro do inimigo. Foi preso. E ficou acho que 5 ou 6 anos preso. Até que ele voltou para os Estados Unidos. E ele volta para os Estados Unidos, então, e nas suas andanças, indas e vindas e tal, em determinado dia ele encontra com uma pessoa. E aí essa pessoa diz, você é o Charles e tal, o piloto assim e tal. Falou, sou eu. Ele falou, então, eu sou o cara que dobrava os seus paraquedas. Eu sempre dobrava os seus paraquedas. Aí ele falou que o cara falou com ele, aquele e tal. E aí ele voltou para casa e ficou pensando naquilo. Ele falou, puxa vida,
Eu não morri por causa desse cara. Você imagina se o paraquedas não tivesse bem cuidado? E todos esses anos como piloto, eu nunca agradeci o cara que dobrava o meu paraquedas. E ele então, faz essa aplicação, e eu achei muito interessante quando eu ouvi essa história. A pergunta que a gente faz é o seguinte: você já agradeceu quem dobra o seu paraquedas todos os dias? Não é? Você já agradeceu a sua esposa? Você já agradeceu seu esposo? Você já agradeceu seus pais? Já agradeceu a sua mãe, o tio, a tia, o avô, a avó? Você já agradeceu pelos seus filhos? Essa é a questão, a gratidão. Você já agradeceu hoje por quem dobra os seus paraquedas? O Senhor nos dá um dia maravilhoso, não é? Eu estava pensando nisso. O sol, não é? Todos os dias você olha para o sol, aquele espetáculo, o sol se pondo ou nascendo. Você já agradeceu por ele? Pela vida. Essa canção, a última, né? Talvez seja a última vez. Queridos, não perca as oportunidades. Desenvolva a gratidão na sua vida. Seja grato. Mesmo no meio das dificuldades, das lutas que todos nós temos. Seja grato ao Senhor. Tenha um coração cheio de gratidão. A gente aprende isso talvez quando a gente passa por alguns momentos difíceis, não é? E para finalizar, isso caberia na parte do perdão, mas quero usar aqui. Eu morei, eu já contei essa história, mas vou contar de novo. Alguns podem não ter ouvido, né, Vini? Eu morei com um casal de japoneses quando eu era solteiro. Profundo carinho, profundo respeito por esse casal. E por algum momento a sua filha rompeu o relacionamento com ele. E eu lembro que a gente ficava às tardes de sábado, a gente lavando o carro. Ele tinha um Corcel 2 LDO, aquele Corcel 2, e a gente ficava na frente do portão lavando o carro. Ele ali, a gente lavando. Ele era um senhorzinho, ele era baixinho, japonês, e a gente ficava lavando o carro e tal. E a sua filha morava numa casa geminada com ele, só que ela havia rompido com ele. Bobagem. Eu lembro que a gente estava lavando os carros, o carro dele. Aí ela chegava, ela via o pai, mas ela não falava com ele, nem cumprimentava, e entrava na sua casa. E isso machucava o coração daquele homem. Eu saí daquele lugar, daquela igreja, acho que passado alguns meses depois, a igreja estava fazendo um retiro e houve um acidente. E ele e a esposa praticamente faleceram naquele acidente. Um eu sei que faleceu na hora, não me lembro qual foi, e o outro faleceu logo depois no hospital. Eles eram muito ligados. E aí me avisaram, e eu fui lá no velório dele, foi na igreja. E aí eu vi aquela filha batendo no caixão. Pai, fala comigo. Pai, fala comigo, pai. Não tinha mais o que falar. O pai já estava ali inerte. Ela perdeu as oportunidades de agradecer ao seu pai por tudo que ele representava para ela. A última chance, a gente nunca sabe. Então, você que está nos ouvindo,
assistindo, desenvolva uma gratidão. E aqui, comece com essa gratidão diante do Senhor. Lá é o lugar que você tem que começar a aprender a agradecer. Volte para Ele. Faz o caminho de volta. Talvez você está correndo para algum lugar e Ele está falando o seguinte: volta lá. Se humilha. Não é porque você vai se humilhar diante dos homens, não. Você vai estar diante de Deus para receber essa palavra. A tua fé te salvou. Vá em paz. Às vezes a falta de paz na vida de muitos é essa falta de gratidão, de não reconhecer o cuidado, a misericórdia e o amor de Deus. Vamos orar? Queria convidar você nesse instante a orar comigo. E eu gostei muito dessa frase. Esse vídeo está no nosso grupo da igreja. E ali diz uma frase: a gratidão você, que nesta manhã você, eu, possamos expressar gratidão ao Senhor. E você que nos ouve, vamos orar. Pai amado e querido, queremos te agradecer pela oportunidade de estarmos juntos aqui nesta manhã, para glorificar o teu nome, para honrar o teu nome, declarar que o Senhor é digno, declarar que o Senhor tem poder sobre a vida e a morte, declarar que o Senhor é o único Deus, o único Senhor, que se preocupa conosco, que investe em nossas vidas, que tem tido misericórdia de nós, que tem tido compaixão de nós. Senhor, quantas e quantas vezes entristecemos o teu coração, entristecemos o teu espírito, mas o Senhor está sempre nos dando uma oportunidade. Que nesta manhã, Senhor, a gente possa entender que pode ser a última vez, mas que o Senhor nos ensine por meio do teu Espírito, da tua palavra, a desenvolver um coração grato. Obrigado, Senhor, pela vida, pela salvação em Jesus Cristo, pelo teu sangue vertido na cruz em nosso favor, fomos comprados de volta. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos curou da lepra, do pecado, nos perdoou. Obrigado pelo relacionamento que o Senhor nos dá em Cristo Jesus. Obrigado, Senhor, pela família. Obrigado, Senhor, pela esposa. Obrigado pelo marido. Obrigado pelo filho, pela filha. Obrigado, Senhor, pelo vovô, pela vovó, pela mamãe. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, pela vida da igreja, a vida comunitária da igreja. Obrigado. Obrigado, Senhor, pelos dons e talentos que o Senhor tem derramado sobre a igreja do Senhor. Obrigado, Pai. Que nesta manhã possamos ter esse sentimento de gratidão a Ti, de fazer como aquele homem, de voltar e agradecer, e de reconhecer os benefícios que o Senhor tem dado a cada um de nós, o Teu amor. E perdoa, Senhor, a nossa ingratidão. Perdoa, Senhor. Perdoa as vezes em que falamos coisas que não devemos. Perdoa, Senhor, os caminhos que muitas vezes fazemos que não deveríamos fazer. Perdoa-nos, Senhor. Nesta manhã, dá-nos um batismo de amor. Muda, transforma o nosso coração. Que Teu Espírito tenha livre acesso ao mais íntimo do nosso ser.
Obrigado. Abençoe cada um dos meus irmãos, das minhas irmãs, dos nossos amigos, desses que estão nos ouvindo também. Alcance cada um deles. E daqui a pouco, Senhor, nós vamos celebrar um tempo de refeição juntos. Seja o momento da festa, seja o momento da alegria, seja o momento do perdão, seja o momento da reconciliação nas famílias. E acima de tudo, Pai, a gratidão a Ti, que és o único Deus. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.